Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre papas que amamos. Inventei o... E no episódio de hoje, Papa Paulo VI, ou melhor dizendo, palmas crianças, São Paulo VI, viva! Ora pro nobis! Entrou pra ladainha! Que alegria falar de Paulo VI, que alegria falar de Paulo VI como santo. Opa, eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Que alegria falar de Paulo VI, que alegria falar de Paulo VI como santo, Alexandre. É, Pedro, será que vai ter um outro Papa que amamos, além de Paulo VI, nesse podcast? Vai ter. Por exemplo, Pedro, né? E outros. Francisco. Imagina, a gente ama os papas. Francisco. A gente ama os papas, imagina. Não é isso, é porque a gente tá muito feliz. A gente vai... Pronto, já vamos datar o programa. Esse programa está sendo gravado alguns dias depois da canonização de Paulo VI e também de Dom Oscar Romero, o que enche nosso peito de alegria em tempos tão difíceis. Lá nos nossos primeiros programas a gente já mostrou o nosso entusiasmo quando teve esse anúncio da canonização. Pois é. E agora, finalmente, de fato, santos entraram no hall. Eu acho que para o Alexandre isso tem um significado tremendo. Uau. Não é, Alexandre? Explica por quê. Não de Paulo VI, mas de Dom Oscar. De Dom Oscar, porque a minha comunidade de origem é dedicada a Dom Oscar Romero. E eu tinha aquele gostinho assim... amargo, sabe? De não poder colocar na ladainha de todos os santos, de ser uma veneração quase marginal, mas agora é para todo mundo. Então, foi um momento especial lá na comunidade Santo Oscar Romero, domingo, que a gente celebrou esse feito da igreja, né? Esse momento histórico. Eu já rezei nessa comunidade, hein? Verdade. Olha que bacana. Mas tá bom, Alexandre, não é sobre São Oscar Romero, são sobre São Paulo VI que vamos falar, mas não sem antes jogarmos e o jogo é meu. Isso, seja gentil. Seja gentil. Digita aí, Alexandre, Akinator. Ah, lógico. É o Akinator do mês. Olha, é o Akinator do mês. Vocês precisam ter um pouco de paciência comigo. Minha vida anda bem maluca. E esqueceram... E hoje no metrô, Alexandre, eu lembrei de fazer o jogo. Mas aí você vai se distraindo, eu vou lendo o livro, você vai vendo as pessoas e tudo mais. E no fim das contas eu perdi essa capacidade de fazer o jogo. Perdi o jogo, isso é fato, isso é verdade. Então vamos lá, Akinator em 12 cliques, um número apostólico, não é? Akinator, seja lá quantos cliques a gente conseguir. Olha, eu tô aqui olhando os últimos 10 jogos do Akinator, tem Mamute Congelado, tem... Malena 0202, coisa que eu sequer imagino que seja. E o Akinator deve ter adivinhado, né? Deve ter, com certeza. Quem não sabe, o Akinator é um site que adivinha em quem a gente está pensando. Ele adivinha personalidades reais ou fictícias. Pois é. Hoje nós vamos tentar adivinhar, vou ser sério agora. Vamos tentar adivinhar o Papa João 23. Certo. Será que vai conseguir? Acho que não. Não. Então vamos tentar o Papa Francisco? Esse talvez. Não, talvez. Vamos tentar o Papa Francisco em 10 cliques, beleza? Vamos lá. Valendo 1 milhão em paçocas. Valendo. A minha primeira pergunta, o seu personagem usa roupas femininas? Não. Qual é a tua? Peraí que agora o Akinator deu uma enrolada. Tá. O seu personagem é uma menina? Não. Não. Lembrar que estamos procurando o Papa Francisco. Qual é a sua pergunta número 2? O seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Olha... Tem o do Vaticano, o Papa sempre aparece, né? Caiu aqui, desculpa aí, gente. Tem o canal Vídeos do Papa, que não é bem do Papa, mas são os vídeos do Papa. Mas acho que tecnicamente não, né? Não.
Não. O seu personagem é brasileiro? Não. Ah, o meu também. Não. Terceiro, o seu personagem é brasileiro? Não. Não. Então a minha terceira tá perguntando: o seu personagem luta? Ué, Luta por um mundo de justiça, igualdade e fraternidade. Mas eu vou pôr não. as, Essa foi a minha as 3. perguntas estão se repetindo. Eu tô na quarta já. Pera aí, agora eu vou na quarta. Agora eu tô na quarta. A minha quarta é o seu personagem luta? Não. Não. O 4 meu é: o seu personagem é real? Sim. E o meu Akinator já tá com cara de que tá pensando, hein? A minha quinta pergunta, o seu personagem é famoso pelo futebol? Não. Ah, aí, chegamos junto. Acho que vamos empatar, hein? Que coisa. Não, embora torça pro São Lourenço, que deu um jeito, né? O Papa deu um jeito no time. Não, né? Não. Então não. Vamos ver se vai separar. Qual é a tua 6? A minha 6. O seu personagem é um ser humano? Sim. Ah, já separou. Humano, demasiado humano. Demasiado humano, graças a Deus. O sexto, o seu personagem vive da música? O meu, não. A minha sétima pergunta é essa. O seu personagem vive da música? Olha só. O meu 7, o seu personagem é um ator? Não. É a cara mais limpa. Diga só 8. Você quer a minha 8? É. Eu teria que perguntar pra ele, mas eu acho que não. O seu personagem gosta de computador? Sim. Provavelmente não. Não, eles pegam todas as notícias dele no Zap. Eita. A minha oitava. Não. Essa pessoa tem mais de 35 anos? Sim. Opa! Qual é a tua nona? A minha nona. O seu personagem já morreu na vida real? Não. Aí, empatemo. Não, o meu tá vivão. Viva longa, Francisco. Chegamos na 10ª, hein? Já perdemos 1 milhão de paçoca. Qual é a minha 10ª é: o seu personagem usa roupa? Lógico, né, rapaz? Se fosse o Scooby-Doo, não usava. Conversa. Qual é A tua minha 10? 10ª. O seu personagem é um ator? Não. Não, gente. Nada de ator. Cara O limpo. meu já tá com cara de bravo aqui. Na 11ª pergunta. É Akinator em 12 cliques, né? Ainda tá valendo. 1 Números milhão. apostólicos. 11. O seu personagem mora nos Estados Unidos? Não. Agora. A minha 11ª. O seu personagem mora nos Estados Unidos? Não. Não. A minha 12 agora, ele tá fazendo cara de força. O meu também. E tá perguntando aqui se ele mora no meu país. Aqui também. Não mora. E vamos empatar, hein? Vamos empatar, Alexandre. Olha, qual é a tua o 13? meu, se não der Amado Batista, já é um ganho. A minha 13ª. O seu personagem existe na vida real? Sim, Akinator. Não fique bravo comigo. O meu tá perguntando se o meu é ligado a esportes. Não. A sua é a 13. Agora 13. tenho a 14. Diga 14. A minha 14 é: o seu personagem é um político? Não. O meu também. O seu personagem está na política? Tá um pouco, né, Pedro? Eu vou colocar não. Eu pus não. Olha, eu acho que chegamos, hein? Tô quase. Na minha 15 aqui. Qual é a tua 15? A minha 15. O seu personagem tem alguma marca no corpo? Eu digo que provavelmente Como é que não. vai saber, né? O meu, eu vou ganhar de novo. O seu personagem é uma figura religiosa? Sim, aqui dentro. Mas eu estou perto também. A minha 16ª pergunta é matadora. O seu personagem é argentino? O meu Sim. também. Vamos lá, clicar junto. 1, 2, 3 e já! No 16º clique, Papa Francisco. Qual foi o seu? O meu ainda tá no 17º aqui. Vai, tomara que não apareça o Amado Batista. Clica aí. O seu personagem é cristão? Sim. Agora, vamos ver. Achou. Achou? Com clique a mais. Olha aí, a última vez que alguém jogou procurando o Papa Francisco foi hoje, às 4h57, eu acho, porque tem uma questão de fuso horário. De fuso horário.
Muito bem, um abraço, Papa Francisco, e abraço, Amado Batista. Não foi dessa vez, Não foi dessa vez. Vamos pro tema, Alexandre. Vamos lá. Este encontro, como estáis todos bem conscientes, reveste-se de um duplo caráter. Está repleto ao mesmo tempo de simplicidade e de grandeza. De simplicidade, porque aquele que vos fala é um homem como vós e é vosso irmão, e mesmo um dos mais pequenos entre vós que representais estados soberanos, enquanto ele não se encontra investido, se quereis considerar-nos sobre este ponto de vista, senão de uma minúscula e quase simbólica soberania temporal, a mínima que se torna necessária para poder exercer livremente a sua missão espiritual e assegurar àqueles que com ele têm de lidar que não se encontra dependente de nenhuma das soberanias deste mundo. Ele não tem qualquer poder temporal, qualquer ambição de entrar em competição convosco. De fato, nós nada temos a pedir, nenhuma exigência a fazer, mas apenas um desejo de formular, uma permissão a solicitar. Há de vos poder servir naquilo que cabe no âmbito de nossa competência, com desinteresse, com humildade e amor. Papa Paulo VI, o primeiro Papa a discursar na Assembleia das Nações Unidas. Massa, hein, Alexandre? Até porque a ONU não é uma coisa tão velha assim, não é mesmo? E, de certa forma, sim, eu falava isso num outro podcast sobre o Concílio Vaticano II, Abraço Fora do Éden. Olha aí. A Igreja Católica, por muito tempo, fez esse papel de organismo supranacional aí, resolvendo querelas entre países. Então, em 45 foi fundada a ONU e o Paulo VI foi o primeiro Papa aí a discursar na ONU. Quando mesmo, Pedro? 1965. E é interessante que quando ele vai, ele diz, olha, eu venho representando a igreja que é perita em humanidade. Disso eu lembro bem. E ele, no meio do discurso, faz ali um clamor, não é? Ainda atual. Jamais a guerra, é a paz que deve guiar o destino dos povos e de toda a humanidade. Nada mais justo, né, que um primeiro Papa primeiro chegue numa posição de tanta simplicidade e depois clame, brade, pedindo jamais a guerra e falando de paz. Essa é a missão de um Papa, essa é a missão de um cristão, na verdade, essa é a nossa missão no mundo. Não, a primeira prática nossa deve ser mesmo de propagadores da paz, né? E esse discurso, ele traz toda essa carga de, afinal de contas, o que é o Papa, né? Um Papa dizendo para o mundo qual é o seu papel. E, veja, não chega falando, eu estou aqui como detentor da verdade, não vim aqui para converter vocês, mas chega dizendo, eu quero servir vocês. É a tônica da igreja do novo milênio aí, né? Desde o século passado, mas abrindo já os caminhos para essa nova fase da igreja que começa exatamente ali em João 23, né? São João 23, vamos falar certo, Pedro. E São Paulo VI. Exato. E vai muito de encontro com as próprias propostas do Concílio Vaticano II. Daqui a pouco a gente fala do Concílio Vaticano II. Primeiro, aqueles dados históricos para parecer que a gente fez pesquisa e tudo mais, né? Papa Paulo VI nasceu como Giovanni Battista Henrique Antônio Maria Montini. Você sabe, Alexandre, que aqui no Ipiranga, numa paróquia chamada Nossa Senhora das Graças, a gente tem um padre que foi cerimoniário do Montini. Aí sim, hein? Padre Ubaldo Steri. Que Padre foi... Ubaldo. Abraço, Padre Ubaldo. Pois é, muito tempo cuidou da Caritas Arquidiocesana, é um padre decano entre nós, mas cheio de vida, cheio de vitalidade ainda, trabalha por aí e cuida bem ali da sua paróquia no Jabaquara. Pois bem, ele nasceu em Castel Gandolfo,
Não, na verdade nasceu em Concesio, um lugar da Itália, você que morou na Itália sabe disso. Curioso, né? A gente fala de uma figura atual, mas que nasceu em 1897, calcule, Alexandre. Já faz um tempo. 1897. E foi Papa da Igreja, foi o 260º Papa da Igreja Católica. Lógico que antes ele exerceu uma série de funções, teve no Departamento de Estado e também ocupou a Arquidiocese de Milão, o que isso que é algo grande, não é, Alexandre? Explica um pouco aí essa questão da Arquidiocese de Milão. Olha, a Arquidiocese de Milão tem que fazer um parêntese aqui para falar sobre o que é, porque é uma diocese que tem um peso no cristianismo desde o tempo de Ambrósio, que foi um grande orador, Santo Ambrósio, que converteu nada mais, nada menos que Agostinho. E desde esse tempo, a Arquidiocese de Milão, lógico, sempre em comunhão com Roma, mas com toda uma característica própria de liturgia, de vida eclesial ali, muito própria, e não no sentido próprio de dizer assim, somos independentes e fazemos o que queremos, mas de conservação de suas tradições com esse peso de manter a unidade com Roma. Então, o arcebispo de Milão é praticamente um patriarca de uma igreja particular, né? Importantíssimo. Sim. Aliás, esse termo entra em discussão. Olha, fala-se muito de igreja particular e igreja local, né? Eu, particularmente, prefiro o igreja local. Mas isso aí é uma questão entre nós, né, Alexandre? Eu posso defender a ideia do igreja particular? Sim, defenda. Eu prefiro o local. Não, então, olha só. Na Eucaristia a gente não fala da partícula, daquele pedaço de hóstia que tem o corpo inteiro de Cristo? Sim. Ah, tá. Então, nesse sentido, parabéns. Mas o problema é que a maioria não enxerga assim, não é, Alexandre? Enxerga o particular no sentido de quase que privado. Não. Isso não. E aí hoje existe um movimento teológico aí, e eu gosto desse movimento, que fala de igreja local, mas Paulo VI ou o Cardeal Montini, há algo interessante aqui, Alexandre, nas pesquisas, que são aquelas fofoquinhas de conclave, não é? Primeiro de tudo, lógico, o conclave é um momento especial para a igreja, em que se escolhe o Papa, se fecham ali na Capela Sistina, tem toda uma preparação. Mas se você acompanhou a última eleição de Francisco e acompanhou os noticiários, há algo que acontece antes, que são as chamadas congregações gerais, não é, Alexandre? Sim, é meio que o momento... O debate. Os cabos eleitorais ali vão... defendem os seus candidatos, ou melhor ainda, como poderia ser uma eleição, defendem ideias, né? Exato. Você faz... Por exemplo, você pode se inscrever para falar. Eu não sei se todos são obrigados a falar. Não, acho que não são todos, mas assim, sem citar nomes, você pode dizer: o próximo Papa precisa ter essas características, ou nós precisamos pensar nesse aspecto da vida da igreja, e assim por diante. Há quem diga, né, aqui falando desse último conclave, há quem diga, né, só quem pode falar é quem estava lá, que nas congregações gerais as coisas estavam um pouco agitadas nessa última, não agitadas de briga, não é? Mas de falta de consenso. E eis que surgiu lá um chamado Jorge Maria Bergoglio, que falou de uma igreja em saída, de uma igreja pobre para os pobres, na necessidade de uma igreja que estivesse menos autocentrada, não é? Mas que estivesse aberta ao diálogo com a sociedade. E aí dizem que se agradaram do que falou, da força que falou, da forma que falou, e aí então foi eleito Papa Francisco, o Jorge Mário Bergoglio. Mas a curiosidade, aí a gente não sabe exatamente o que acontece de fato num conclave, mas dizem as histórias que no conclave que elegeu o sucessor de Pio XII, isso em 1958, e acabou sendo eleito o Ângelo Roncalli, que foi o Papa João XXIII,
O Montini, que depois viria a ser o Paulo VI, ainda não era cardeal, ele não pertencia ao colégio cardinalício, mas já era patriarca de Roma, arcebispo de Roma. Arcebispo de Milão. Alexandre, desculpa, gente, de Milão. Arcebispo de Milão. Quando você ouviu Roma, é Milão. E dizem, Alexandre, que ele recebeu votos no conclave, mesmo não sendo do colégio cardinalício. Era candidato favorito, recebeu muitos votos e, assim, é permitido que fora do conclave você seja eleito. Qualquer pessoa. Você pode eleger, qualquer pessoa pode ser eleita papa. Lógico que você leva em conta que um cardeal tem todo um conhecimento melhor e das discussões. Dizem que ele recebeu votos e que no fim falaram, não, imagina, ele não é um cardeal e não foi então eleito, embora não sendo cardeal recebeu votos. Já é um bom sinal, com a morte né? de João 23, poxa vida, não é? Eu fico pensando, caramba, olha isso. E aí com a morte de João 23, que fez o Montini cardeal, ele então foi eleito Papa Paulo VI foi o nome que ele adotou. Adotar o nome de Paulo também é significativo, não é? Sim, até se você for ver, não é que teve tantos assim, né? Se você for comparar com João, que teve 23... Pois é. Paulo, Bento, que teve 16, né? Bento, que teve 16. Paulo, até que não foram tantos. E ele... assumir o nome de Paulo é chamar para si uma responsabilidade de, ao mesmo tempo, levar o cristianismo para frente e ser um mestre da comunicação. Sim, e do diálogo, né? Com aqueles que estão de fora. Sim. É de fato chamar muita responsa. O cara tem que falar, manda no peito aqui que eu vou matar e chutar no gol e fazer golaço. E de fato Paulo VI o fez, não é, Alexandre? Foi eleito Papa, isso em 1963. No meio de um concílio. Pois é, Alexandre, no meio de concílio. Tem uma outra coisa, eu estou escrevendo um artigo, essas questões de mestrado, né? Alexandre, eu estou falando faz 40 minutos, Isso. Você me para, homem de Deus. Fala que tá bonito. Sim, há um livro do professor Ney, que é o historiador aqui da Arquidiocese, é um padre, e ele disse que, você sabia disso, Alexandre? O Montini, na época, foi um pouco contrário à convocação do concílio. Dá para entender isso? Eu ouvi falar isso. Dá para entender isso? E isso também é bonito, você pensar que, mesmo sendo contrário à época da convocação, ele assume o concílio e não para. Poderia ter dito... Eu não vou tocar isso, não vou mexer com essa bomba. Sim. E ao contrário, né? Ele continua ali com a inspiração do seu sucessor e conclui o conclave. O conclave não, o concílio. Agora eu vou falar do predecessor, não sucessor, né? O predecessor, isso. Ah, tá bom, vai, eu confundi Roma com Milão, sucessor, predecessor. Eu confundi Mas é interessante... sucessor com predecessor e conclave com concílio. Pois é. Mas olha, no fim tava tudo ali misturado, não é verdade? E o interessante, Alexandre, é que, lógico, ele embarcou no concílio logo quando a igreja toda embarcou, mas há relatos, as fontes dizem, que ele foi um dos que estavam bem ressabiados em relação a isso. Olha, acho que não precisava, porque a convocação do Concílio Vaticano II trouxe todas essas dificuldades, essas dúvidas, essas questões. No fim, ele foi de fato eleito, foi eleito como Paulo VI, e sendo eleito como Paulo VI, adotou um nome que é corajoso, não é? E mais do que isso, adotando esse nome corajoso, deu continuidade, como o Alexandre bem disse, à agenda de reformas na Igreja Católica proposta através do Concílio Vaticano II por João 23. E só lembrando também que o Papa Paulo VI, ele tinha uma ligação com a Ordem Franciscana Secular, e então você tem aí algumas coisas que começam a pesar também nesse seu histórico de igreja. Esse de ser franciscano, né, de alguma forma carregar essa marca de ser simples como Francisco, mas também, como se poderá ver mais adiante, também a marca da intelectualidade. Vai ser um Papa
de grandes documentos, de um pensamento forte e bastante original até. E outra, né, Alexandre? Original e diversificado também, né? Ele não era só um teólogo com muita destreza, como, por exemplo, é Bento XVI, mas era alguém que conseguia falar e dialogar sobre outros assuntos assim com muita destreza. Acho que essa é a melhor palavra mesmo, né? Com muita desenvoltura. Paulo VI tinha mesmo essa capacidade, era um homem de uma intelectualidade muito grande, e a gente fala mais sobre ele, sobre a produção teológica de Paulo VI no próximo bloco. Hoje a nossa conversa é sobre São Paulo VI, Pedro Luiz. E este foi um papa que concluiu o Concílio Vaticano II e ousou dialogar com o mundo. E, Pedro, ele tem alguns documentos aí bastante marcantes que definem a igreja. Se diz, inclusive, que alguns desses documentos são praticamente continuidades daquilo que o concílio falava. Ele, no seu lugar de sucessor de Pedro, falando da cátedra de Pedro, tinha esse papel de continuar aí a discussão. E eu acho que, tanto para você quanto para mim, um desses grandes documentos de Paulo VI é a Populorum Progressio, né, Pedro? Sim, que foi lançado em 1967. É um pouco a minha... Pessoal, talvez para explicar, né? A gente precisa escrever artigo daqui e dali, e eu tô seguindo um pouco essa linha, e a Populorum Progressio é, de fato, talvez um primeiro documento explicativo do próprio concílio, não é, Alexandre? Sim. Eu acho que vamos assim dizer, um direcionamento, um posicionamento daquilo que é o resumo do Concílio Vaticano II diante dessas dificuldades que o mundo encontrava. Lembrando, 1967, o mundo ainda se recuperando, mas já talvez começando a esquecer de todas as questões da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria acirrada, lógico, ainda não no ponto alto, mas a Guerra Fria acirrada. E o que é bonito da Populorum Progressio é que ela trata de temas muito prementes, não só naquele tempo, mas nesse tempo agora, nesse tempo de hoje. Ainda continua, lógico, é uma linguagem dos anos 60, mas continua tendo uma originalidade fora do comum. Por exemplo, se fala de crescimento, não crescimento populacional, mas de desenvolvimento das pessoas, e como esse desenvolvimento precisa favorecer uma condição mais humana, né? Isso é interessante. Fala de direito à propriedade, né? Fala, olha, a igreja acha que o direito à propriedade é algo justo, não é? Mas ele diz algo que, olha, se tivesse gente que pudesse falar, para que Paulo VI escreveu isso, né? Por exemplo, no ponto 23 ele diz, olha, se alguém gozando dos bens desse mundo viu o sermão em necessidade de lhe fechar as entranhas, como permanece nele a caridade de Deus? E isso ele está citando Santo Ambrósio, né? Que foi ali o patriarca dele também. É o antecessor. Como você dizia, né? É o antecessor dele lá na diocese, no patriarcado de Milão. Veja, são temas que, se hoje a gente ler com atenção, eles são provocadores. Fala-se de uma condenação ao comunismo, né? Mas há aqui também uma condenação ao egoísmo capitalista nas entrelinhas, e Papa Francisco já fez isso também. Então, assim, quando você defende uma coisa e não defende outra, e usa um texto de um e não usa o texto de outro, a gente precisaria olhar com um pouco mais de atenção, Sim. Né, Alexandre? E se não ficou claro ainda, talvez pelo nome, talvez você não conheça o documento, a Populorum Progressio, que vai falar do progresso dos povos, é uma encíclica eminentemente política. Meus irmãos, é um papa falando de política. Falando de política. Com propriedade. Pois é, falando de política, e falando com propriedade, chegando a dizer assim, citando de novo Santo Ambrósio, se surgindo algum conflito entre os direitos privados adquiridos e as exigências comunitárias primordiais,
ouça, não é nem o Papa Paulo VI, é Santo Ambrósio, citado por Paulo VI, é ao poder público que pertence resolvê-lo com a participação ativa das pessoas e dos grupos sociais. Que fala-se de política, fala-se de partilha e fala-se de justamente fazer com que os bens terrenos eles não sejam usados de maneira egoísta, mas sirvam para ajudar essas questões prementes que são urgentes naquilo que diz respeito à humanidade básica, né? Sim, e esse nome progresso, já no nome da própria encíclica, nos lembra aí o lema que está na nossa bandeira nacional, Ordem e Progresso, que era o lema do positivismo, e São Paulo VI vai bater não só no positivismo, como no estruturalismo, como na própria ideia do liberalismo econômico. E tá bom, Sim, ele briga com... ele vai criticar o socialismo também. Sim, ele critica os dois. Os dois, não um só. De certa forma, oferece aí uma alternativa. E isso a gente não pode perder de vista, Pedro, desde a Rerum Novarum. Sempre que a igreja entra nessa discussão, ela oferece uma alternativa. Nunca vai falar mal de comunismo sem falar mal também do capitalismo. E qual é uma das críticas mais certeiras, assim, mais evidentes destes discursos, né? Ou a crítica da encíclica ao discurso do capitalismo e do socialismo? Que o subdesenvolvimento não é uma etapa, né? Não, vamos dizer, não existe país do terceiro mundo, para usar uma linguagem do tempo da Guerra Fria, porque esses países do terceiro mundo vão galgando degraus até se chegar ao primeiro mundo. Não. Existe país de terceiro mundo, existe país subdesenvolvido, porque existe alguns outros países desenvolvidos que geram essa pobreza. Olha só que discurso forte, e nesse discurso ele critica o socialismo dizendo: não adianta você fazer guerras de classes para você chegar a um tal momento utópico de existência, porque a guerra não vai te levar a lugar nenhum, só a morte. E vai criticar o capitalismo, porque não adianta você trabalhar, ganhar um monte de dinheiro e gerar uma riqueza, porque no fim isso está gerando em algum lugar do planeta uma desigualdade e uma morte dos outros. Sim, e é justamente nesse miolo do documento, né? Ele fala isso. Ele fala de um sistema que considera o lucro como motor essencial do progresso econômico e que mata, que maltrata. E mais, ele diz assim: o bem comum exige por vezes, e aí, de novo, né? A expropriação se certos domínios formam obstáculos à prosperidade coletiva. Quer dizer, sempre pensando no bem comum. Peraí, Pedro. Né? Isso no número 24. Isso daí tá soando meio reforma agrária? Não, imagina. Isso aqui foi inserido com certeza pelo Pablo Vittar no seu plano de dominação. Pegou uma máquina do tempo e inseriu algo que o Papa dizia nos anos de 1967. Leia Populorum Progressio, para de ler tão somente aquilo que chega pelo WhatsApp e Facebook. Abre um linkzinho aí, filhona, filhão, que tem muita coisa bonita escrita na igreja aí e que às vezes a gente, por orelhada, fica ouvindo o que os outros falam. Não presta atenção nem muito no que a gente fala, procura você. Já diz o ET Bilu, como é que fala o ET Bilu, Ferreira? Boas que conhecimento. Pois é. Ainda sobre a Populorum Progressio, veja, talvez você esteja se perguntando assim: mas se não é capitalismo, não é socialismo, o que São Paulo VI está propondo? Pasmem, ele não está propondo também um catolicismo como um sistema de governo.
Uma teocracia, uma teocracia. Né? Ele está propondo um humanismo, ou seja, coloca o ser humano no centro. Quem a gente tem que... com quem que nós devemos nos preocupar, quem nós devemos progredir, né? Nessa ideia de progressão, de progresso, o ser humano. E ele vai dizer que o desenvolvimento agora deve se chamar paz. Isso depois ecoa diretamente num documento de Medellín, não é? Mas é interessante essa questão de humanismo. Se há uma palavra que pode se definir Paulo VI, é exatamente essa, humanista. E é, a mim, uma palavra que caiu em desuso, pelo menos no meu modo de pensar, nas minhas formulações até de teológicas, nas minhas formulações de homilia, é sempre o eixo central. Eu também não consigo entender a revelação de Deus se não passar por um humanismo. A gente perde isso, né? Mas, Alexandre, vamos para outra aí. O que tem de outra aí, de encíclica que acho que vale a pena da produção teológica de Paulo VI? Eu acho que a gente não pode deixar de falar, Pedro, da Humanae Vitae, que é também uma encíclica, digamos, central aí, que vai dominar as discussões não só no ambiente eclesial, mas até mesmo fora dele, que vai citar, vai tratar sobre a vida humana. Sim. A Humanae Vitae, sem dúvidas, vamos assim dizer, um ponto, como é que se diz? De vértice do pontificado de Paulo VI. E ela foi escrita, deixa eu ver aqui, para não falar bobagem, em 1968. Né? Ou seja, Paulo VI soltava assim encíclicas aos borbotões nessa época, não? Tinha pressa de escrever tudo o que precisava ser escrito. E nesse sentido, a gente tem que trazer o contexto da época, que é toda uma revolução sexual que se diz, o feminismo ali nascente, né, um feminismo enquanto militância, Sim. E a ideia do sexo livre, não é? Sim. E a ciência, de alguma forma, promovendo isso, sobretudo através dos contraceptivos, e Paulo VI, mais uma vez, sem medo de desagradar ninguém, vai dizer com todas as letras: precisamos ter cuidado com essas coisas, porque existe perigos quando você tem esta chamada liberação do ser humano sem responsabilidades. Sim. Na verdade, eu acho que a grande linha mestra da Humanae Vitae é exatamente essa, não é, Alexandre? De mostrar que o ser humano, primeiro, é um dom divino, é assim que nós nos enxergamos, como imagem e semelhança de Deus. Viver é um dom que Deus nos dá, a nossa vida é algo grande, a sexualidade também, ela não é como alguns enxergam, algo que é pecaminoso, muito pelo contrário, a sexualidade é algo transcendente também, como nós somos transcendentes por causa da presença de Deus em nós. E aí se fala da transmissão da vida como uma transmissão dessa transcendência, né? É um jeito de se enxergar as coisas. Sim. E aí, lógico, é um jeito católico de se enxergar as coisas e que para nós é uma verdade, né? Sim, eu acho lindo isso, você pensar que o ser humano ele é transcendente totalmente. Não é só a sua alma transcendente, mas a presença de um ser humano no mundo, por sua personalidade, por ser único. E aí a gente poderia usar uma palavra anacrônica aqui, dos dias de hoje, naquele tempo, na sua singularidade, torna cada ser humano uma peça única nessa composição do que é o universo, do que é a própria existência da criação. E então ele vai fazer essa defesa irrestrita, inegociável da vida humana, e vai dizer ainda que a própria natureza ela tem
a sua forma de preservar esta vida humana. E uma dessas formas é exatamente o amor conjugal, é a vida matrimonial. Então ele vai fazer também aí uma belíssima defesa do que é o sexo humano, enquanto não só Meio de meio de reprodução, reprodução, exatamente, mas esta conjunção, essa união entre um homem e uma mulher que formam esse novo ser único no universo. Sim. E é viver a transcendência, não é, de todo o relacionamento. Aí a questão do mistério, da vida familiar e tudo. Há muita gente que diz, e eu acredito nisso também, que a Humanae Vitae ela foi resultado, melhor dizendo, de uma longa discussão sobre a questão da contracepção. E dizem que foi uma discussão assim bem apurada, não foi uma discussão de lavada, muito pelo contrário, né? Essas questões de princípios éticos e medicina. Paulo VI, dizem que para a elaboração da Humanae Vitae, Paulo VI ouviu muita gente mesmo. Então, quer dizer, não é tão somente um posicionamento ético... Nem um posicionamento doutrinal. Exato, não é nem uma tentativa de fazer as coisas, muito pelo contrário. Foi fruto de uma longa reflexão, de um longo debate a respeito disso, e se você procurar aí pela internet em fontes sérias, você consegue encontrar os registros justamente disso. Não só a internet, mas em livros de história da igreja, livros de bastidores do Vaticano, livros sérios e que mostram de maneira muito bem colocada essas discussões de bastidor. É aquela história, um papa não escreve uma encíclica tão somente porque vou sentar e vou escrever. Há toda uma comissão, há toda uma porção de gente que o ajuda, não é verdade? Que o auxilia, e a Humanae Vitae foi responsável, foi resultado, melhor dizendo, de uma série de reflexões que levaram, portanto, à redação desse documento de maneira posterior. Ou seja, não é uma orelhada tão somente. Sim, e eu também acho interessante uma parte do documento que fala sobre o domínio de si mesmo, né? Veja, ele tira um pouco o foco de uma discussão se a geração da vida ela tem que ser olhada pelo lado científico, tira de fora também o aspecto cultural, que parece que hoje as discussões só vão por esses dois lados, e ele coloca aí o peso sobre a ética da coisa, porque cada relação humana ela tem que ser permeada por uma ética, ou é isso ou é a falta de ética, né? E passa pela ética da sexualidade, né? Sim, porque a relação, a sexualidade é vamos dizer, um passo além, né? Mas se você der um passo atrás, cada relação humana, ela precisa desse ponto em que você se olha e diz, eu sou isso, o outro é aquilo ou é o mesmo que eu, né? E você tem que fazer esse discernimento e tem que tomar uma escolha consciente, de acordo com as suas capacidades, qual é o próximo passo desta relação. E aí, pensar a sexualidade como aprofundar a relação, mas no domínio do que você é, com consciência, até onde vai as consequências deste ato, né? É bonito demais. É sensacional. Paulo VI era... São Paulo VI, topíssimo. E por fim, Alexandre, você indica aqui, eu acho que vale a pena mesmo a gente falar da Evangelii Luciandi, né, que foi também uma exortação apostólica, que no caso já não é mais uma encíclica, que foi publicada deixa eu fazer a data aqui certa, em 75, é algo mais tardio, e que fala da evangelização. Sim, é o resultado de um sínodo, né? Por isso que é uma exortação apostólica e dá diretrizes para a evangelização da Igreja Católica. E talvez era um capítulo importante aí na sequência
do Concílio Vaticano II definir como nós vamos evangelizar, como nós, Igreja Católica, podemos continuar falando de Jesus num mundo cada vez mais secularizado, onde as pessoas acreditavam em Deus e deixaram de acreditar, talvez não tivessem feito aí uma experiência de fato profunda com Deus, e Sim. ele vem apontando então rumos, pensando aí como a evangelização ainda é uma palavra frutuosa, é uma palavra ainda que faz sentido nos mundos de hoje. E Paulo VI, Alexandre, vale a pena lembrar, era muito próximo de Dom Helder Câmara, não é? Que era um bispo brasileiro. E eu queria dar um passo atrás ainda, porque, sobretudo a Populorum Progresso, ela foi chave fundamental para um modelo de teologia latino-americano, né? Aqui chamado de Teologia da Libertação, lá na Argentina chamada de Teologia do Povo, em outros lugares Teologia de la Liberación. Casa de Papel me fez saber muito espanhol, cara. El professor. Mas, na verdade, a gente precisa lembrar, porque esse é um fato importante, Paulo VI incentivava esse tipo de formulação teológica. Que foi, lógico, mais tarde mal interpretado por um outro papa, mas são outras histórias a serem contadas, porque também há contextos históricos. Mas é bom lembrar, não é? Sim. De como havia esse fulgurar por causa da teologia da libertação e da Populorum. Já que você falou de teologia da libertação, fica aí a dica para quem não sabe o que é. Leia Evangelii Nuntiandi e veja lá a teologia da libertação contida nesse documento. Pois é. Pega essa trinca de Paulo VI e você vai ver o que é a teologia da libertação vivida por quem viveu a teologia da libertação nas comunidades eclesiais de base, nas comunidades de periferia, o jeito que o Alexandre foi evangelizado, o jeito que eu fui evangelizado, e a gente não é nem mais igreja e nem menos igreja, porque vivemos esse modelo eclesial, embora alguns hoje tentem falar isso. Eu não admito, sabe? Se tem uma coisa que me deixa bravo, é esse tipo de ofensa sem conhecer da importância da teologia da libertação na evangelização. Sim, e lá na Evangelii Nuntiandi tem alguns tópicos que falam explicitamente sobre a libertação, o que é a libertação no contexto de evangelização, e vai falar, por exemplo, de exclusão de violência, vai falar de promoção da pessoa humana, e aí tem também, vai falar de liberdade religiosa. Não, e a palavra libertação, ela é tópico central em 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Falando de libertação que exclui violência, falando de libertação que comporta necessariamente uma conversão, fala de libertação como uma visão evangélica do homem e fala de libertação baseada no reino de Deus e libertação evangélica. Ou seja, e sem confusão nem ambiguidade, a partir do próprio evangelho. Quem critica sem saber, sem falar, sem conhecer e sem ler. Critica porque algum outro falou e que nunca viveu isso. E, de novo, a gente vai defender sempre. E não é porque a gente quer defender para fazer pirraça. Porque é a origem minha e a origem do Alexandre também. Sim, e aí eu também tenho que falar nessa mesma vibe de um outro tópico da Evangelii Nuntiandi, que São Paulo VI fala sobre comunidades eclesiais de base. Que, em suma, quer nos lembrar que o cristianismo não pode ser vivido simplesmente anonimamente e em massas, né? Eventos de massa. Precisa estar inserido. Missas, eventos, elas são até boas em certa medida, mas é preciso você viver o seu cristianismo ali com um grupo pequeno, inserido na sua realidade, sendo fermento da massa, e isso faz parte também da evangelização. Porque, Pedro, é bom que se diga também, hoje em dia se vê muito falando assim em novas comunidades, né? E às vezes parece que quem vai salvar o cristianismo são essas tais novas comunidades.
Mas eu, sinceramente, Pedro, acho que a única nova comunidade que existe é Jesus e os 12, sabe? Todas as outras comunidades que vêm depois ou são espelhos desta nova e sempre nova, e essa Sim. era a ideia das nossas comunidades eclesiais de base que surgem à luz do Concílio Vaticano II, à luz dos ensinamentos de Paulo VI, né? E que, às vezes, esse pessoal que chegou ontem acha que tá reinventando a roda, né? Pois é. Esse tipo de vida comunitária já existia. E é engraçado, Alexandre, eu vou fazer uma analogia aqui. Depois de muito tempo aqui, eu celebrei casamento na paróquia, né? E eu sempre digo isso aos noivos, eu vou tentar fazer uma analogia rapidinho aqui, que no dia do casamento tudo é muito bonito, e é de fato, e é importante que seja mesmo, né? Como essa missa-evento, né? É bonito que seja. Que tenha flores, que tenha maquiagem, música, todo mundo cheiroso, bonito e maquiado. É bom que tenha. Mas a vida de casado, ela se faz no ordinário da vida. Pois é. Ela se faz ali no dia a dia. É ali que a gente é chamado a viver esse amor bonito que a gente demonstrou naquele dia. A vida cristã católica, ela se faz no dia a dia também. E onde é que se faz no dia a dia? Nas pequenas comunidades. A gente viveu muito isso. De rezar um dia na casa de X, de rezar o terço e fazer grupo de estudo na casa da Dona Maria, da Dona Quitéria, de não sei quem. E assim, pouco a pouco, no dia a dia, a gente vivia essa troca de experiências, mas essa troca de vida de fé. Isso eram as comunidades eclesiais de base. Era a igreja, o evangelho sendo vivido no cotidiano, no ordinário do dia a dia. Quem perdeu isso... tenta reeditar exatamente assim, nessas novas comunidades que se reúnem e tudo mais. Mas, na verdade, concordo com o Alexandre, fecho o pensamento dizendo a nova comunidade é Jesus e os 12. Nós tentamos copiar, mas todas somos comunidades, somos eclesiais e devemos viver o evangelho na base das nossas vidas, mas também sermos base da igreja. Nessas experiências aí que você falava de comunidade de base, eu lembrava de uma que eu fiz enquanto jovem, que eu tocava na missa, né? Era daqueles caras que ia de bermuda com seu violão puído e... Ah, só você. Às vezes vinha direto da balada pra missa. Eita. E depois da missa, Pedro, eu e os jovens ali da minha comunidade, então Dom Oscar Romero, íamos pra casa de um, né, assim, todo domingo a gente elegia uma casa e íamos tomar café, passávamos na padaria e comprávamos ali o pão, a mãe do nosso amigo, da nossa amiga fazia o café e ali a gente partilhava a vida. Dona Zéza. E a gente fazia o ágape, né, das comunidades primitivas. Então, à luz do evangelho que a gente tinha celebrado, a gente partilhava ali o que tinha acontecido conosco durante a semana e a gente tinha isso muito claro, sabe, Pedro? Que aquela partilha do café era a extensão da partilha da Eucaristia que tínhamos vivido momentos antes, às vezes até sem padre. Pois é, tudo graças ao espírito evangélico e empreendedor de Paulo VI, não é? Que depois faleceu no ano de 78, não é? Em agosto de 78, e após Paulo VI foi eleito o Papa João Paulo I, que ficou um mês como sumo pontífice, e depois assumiu João Paulo II, que ficou aí todo o tempo. Foi um Papa que teve uma longevidade grande. Eu tenho orgulho de dizer que nasci sob a égide de Paulo VI. Olha. Quando eu nasci, Paulo VI ainda era Papa e morreu com 80 anos de idade em Castel Gandolfo, agora sim, na Itália. O legado de Paulo VI para a igreja é muito maior do que a gente pode dimensionar. Reconhecer Paulo VI como santo é reconhecer a obra de um homem que foi muito discreto, né? No sentido de não se promover tanto, mas de saber ouvir a igreja, de saber entender as localidades, né? Essas igrejas locais, e de fomentar um pensamento nas igrejas que sim fizeram revolução
e ainda fazem, mas não são transmitidos na TV e nem no rádio. Acontece ali no dia a dia, na senhorinha que vai rezar o terço numa casa, na senhorinha que, baseada no evangelho, vai estender o braço para quem precisa, no senhorzinho que quietinho vai juntando 1 quilo de alimento aqui, outro ali e leva em nome do evangelho aqueles que têm fome, e assim a obra de Paulo VI, que na verdade é sempre obra de Deus, continua sendo feita, e por isso a gente diz: São Paulo VI, rogai por nós, não é, Alexandre? Ora pro nobis! E assim a gente termina mais uma conversa. Alexandre, qual os recadinhos do final? Só lembrando que nós estamos aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, também no YouTube e no Twitter. O Twitter sempre mais devagar, mas eu queria agradecer você que aparece lá no YouTube, deixa o seu comentário, é sempre estimulante, o papo rende, né? Mas também Sim. Na página do Facebook, do Uma Conversa, a gente sempre deixa lá um GIF como resposta pra te deixar feliz. E tem o nosso e-mail, que é o conversaconosco@gmail.com. E também agradecer os ouvintes fora do Brasil. Eu vou falar a lista louca aqui, hein, Alexandre? Vai. Estados Unidos, Canadá, Taiwan, Netherlands, Holanda, Portugal, França, Federação Russa, abraço Zangief, Irlanda, México e Chile. Vai entender. Pra você E de também- Honolulu, um abraço especial. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.